louvor. Usa teu filho mais essa noite, Senhor. Na verdade, continua usando teu filho para a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, porque a tua igreja nessa hora te ouve. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, povo. Tudo certo? Não fiquem com inveja. Não fiquem com inveja. Que eu sou o lindão da titia. Só da titia. Você tem duas titias. Eu tenho duas titias. Mas, obrigado, tio, pela honra. Seu chamado de pastora da minha mãe. Muito obrigado por essa honra. Nesse momento, vamos fazer uma pequena oração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja glorificado em todos os nossos atos. Que esse momento, Pai, de edificação da igreja, que esse momento de pregação venha glorificar o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre adoração. E nada melhor do que vir de um momento de adoração tão precioso como esse, né? E isso é muito interessante, porque talvez a definição de adoração para você pode ser muito igrejada, sabe? Pode ser algo muito louvor, sabe? E não é que é errado, sabe? Nós podemos adorar o Senhor em forma de louvor, e a palavra diz isso. Mas o que eu quero dizer hoje é sobre uma verdadeira adoração. Tá? Então, abra suas Bíblias nesse momento em João 4, versículos 21 e 23. Podemos ler? Está todo mundo me ouvindo? Está tudo certo? Amém. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Bom, esse versículo é o tema da adoração. Sabe, uma das primeiras coisas que nós podemos falar é: chegou o tempo. Gente, só que Jesus falou isso na época dele. Ele não falou isso hoje. Você imagina hoje, se naquela época já tinha chegado o tempo. Claro que nós entendemos que há contextos, né? Podemos falar sobre depois da morte de Jesus, em todos os aspectos. Mas, para nós, chegou o tempo de começar a ter uma verdadeira adoração, e mais do que isso, se tornar um verdadeiro adorador. Ok? Isso é interessante, porque a palavra diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então você entende que essa é uma verdadeira adoração. E talvez não essa seja a melhor pergunta, mas a pergunta ideal seria: qual seria a falsa adoração? O que seria adorar com falsidade, né? Então, vamos dar um exemplo. Pastor, e aí, vocês podem vir aqui, por gentileza? Vamos mostrar... Titi, desculpa. Vamos mostrar sobre adoração em forma de louvor, ok? Então temos a Eva, temos a pastora Elaine aqui, e a pastora Elaine, ela vai mostrar uma pessoa adorando com muita intensidade, entregando o seu coração. E a Eva vai mostrar literalmente o contrário. É uma pessoa que está cansada e quer assistir o jogo do Vasco. Então, eu pensei
por sofrimento, pastor. Aí tem que ser entendi. Bom, vamos lá. Então, pastor, por favor, demonstre que você está adorando com a verdade, com o coração. Tipo, do seu jeito. Fique à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Qual dos dois estavam adorando? Vocês acham? Os dois. A diferença nunca foi se elas estão adorando. A diferença é que uma está adorando verdadeiramente e a outra falsa. O que eu estou querendo dizer é que para nós cristãos não existe não adorar. Existe o fato de que você está entregando uma verdadeira adoração ou uma falsa adoração. Muito obrigado. Pessoal aí do teatro. Mas isso é muito sério, pessoal. Muitas das vezes a gente pensa que não vamos cantar. O fato de não cantarmos quer dizer que a gente está quieto no nosso canto. Deus entende. Entenda uma coisa. Você, nesse momento, está ofertando algo. Sabe? E a palavra diz sobre o cheiro subir como um incenso suave às mãos de Deus. Isso traz alegria quando a gente estuda sobre as características corporais da Bíblia. Então a pergunta que você deve se fazer é: qual é o cheiro da sua adoração? O cheiro da sua adoração está suave ao Senhor? Está agradando a Deus? E olha que nós estamos falando apenas de igreja. Nós estamos falando sobre louvar aqui, adorar em forma de louvores. Isso é muito sério. Sabe qual é interessante? Abrem em Isaías 29, versículo 13, por gentileza. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ok. Agora é o mais interessante. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por eles.
Sabe o que é interessante? Pode manter aqui, por gentileza. Aqui não está dizendo que mandamentos ensinados por homens é algo errado. Porque isso seria tecnicamente eu chegar aqui e falar: levante suas mãos, declara ao Senhor. Isso não é errado. O problema é quando a sua adoração só tem isso. O problema é quando a sua adoração tem regras e o seu coração está em outro lugar. Então é interessante nós verificarmos qual é o cheiro da nossa adoração. E isso tem a ver com o nosso coração. Porque muitas das vezes nós chegamos aqui com as regras e deixamos o coração em casa. Sabe, isso é muito sério, gente, porque o que eu estou querendo dizer, novamente falando, é: não existe não adorar. Nós estamos em adoração a todo tempo. A questão é: você está adorando verdadeiramente ou de uma forma falsa? Faz sentido para vocês? Sabe, então nós vemos aqui que o que difere um adorador verdadeiro de um adorador falso é que o adorador verdadeiro, ele carrega as regras e o coração. Porque isso é fato, o seu coração está sempre perto do seu tesouro. E a adoração do verdadeiro adorador está com o coração do próprio. Então, novamente a pergunta: quando você adora, você também entrega o seu coração? Sabe, gente, porque o nosso momento de louvor que tivemos aqui é literalmente isso. É uma entrega. Sabe? E não pode ser por regras humanas, apenas porque o ministro está falando. Sabe, todo o seu ser, ele precisa caminhar sobre uma verdade. A presença de Deus nos completa. Sabe, isso se fala da essência do adorador. Entende o que eu falo? Não adianta a gente criar um momento de adoração aqui com pessoas que não trouxeram o coração junto. Sabe? E é interessante nós analisarmos isso. Porque o intuito de uma adoração, o intuito de uma igreja nunca foi causar emoção, mas transformar pessoas que não tinham jeito. Vejam aqui. Eu era uma pessoa que não tinha jeito. Temos inúmeras pessoas aqui que não tinham jeito. E eu creio que todas as pessoas aqui não tinham jeito. E o Senhor transforma. Você entende que isso é um atributo digno de uma adoração? Digno de um louvor? E você acha que é coerente eu adorar assim? Oh Deus, obrigado. Seu coração não está aqui quando você faz isso. Sabe, gente? Porque tudo que o nosso coração precisa é de um motivo. Por que você está adorando o Senhor? É essa resposta dessa pergunta que o seu coração precisa. Porque o Senhor, Ele não é apenas belo, mas Ele precisa fazer sentido para você. Amém. Porque senão você nunca vai trazer o seu coração. Aleluia. Nós fazemos aquilo que faz sentido. Grave isso. Se o Senhor não faz sentido para você, não faz sentido você orar. E não é eu que estou dizendo isso, é o seu corpo, é a sua mente. Então a gente lembra do versículo: conhecereis a verdade. A verdade é o motivo. Entende o que eu falo? Só que tem algo muito interessante, porque a gente está falando apenas de contexto de igreja. Vitor, eu tenho que pular, eu tenho que dar mortal. Não. Porque agora eu vou abrir mais isso. Não estamos falando apenas de um contexto de igreja, de louvor. Abram em Colossenses 3:23, por gentileza. Bom,
antes da gente ler, a gente entendeu que o que faltava numa adoração falsa é o coração do adorador, né? Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os outros. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode pensar que se apenas o louvor é uma forma de adoração, você pode pensar, como é que Adão e Eva então não adoravam? Né? Como é que era feito? Você já parou para pensar o que de fato é uma adoração? O que significa? Estou aqui para te dizer que a adoração não é apenas a gente cantar, mas tudo o que nós fizemos. Tudo o que você faz na sua vida sobe. Lembre-se disso. Tudo o que você faz na sua vida sobe. Ou seja, tudo que Adão e Eva faziam eram adoração. A questão é saber se isso nos preocupa ou se isso nos conforta. Meu Deus. Entende o que eu falo? Tudo, a sua segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos esses dias, tudo que você faz nesse dia é adoração. A questão novamente é: isso nos conforta? Sabe, não é interessante a gente pensar que nos relacionamos com Deus apenas quando lemos a Bíblia. Isso é um feito incrível. Mas se você coloca o Senhor em toda a sua rotina, em todo o seu trabalho, em toda a sua conduta, você está adorando ao Senhor verdadeiramente. Sabe, e precisamos aliviar o fato de que, cara, talvez eu não conheça isso de verdade. Talvez eu não saiba. Talvez eu não saiba o que é uma adoração de verdade. Vamos falar um pouco sobre isso. Todo adorador verdadeiro, ele é minúsculo. Ele é pequeno. Ele é desse tamanho. Todo adorador não se preocupa com ambições egoístas. O adorador, ele não quer ter o controle das coisas. Ele quer perder ela por cima. Ele quer estar em um momento de adoração, sendo na igreja ou fora dela, em que um momento em que vem uma avalanche do Espírito Santo e ele sai da frente. O adorador verdadeiro, ele sempre quer sair de cena. E outra coisa, o adorador verdadeiro, ele sempre tem a esperança em Deus. Por quê? Porque ele olha para o Senhor. Existe uma característica daqueles que olham para o Senhor. Eles estão sempre alegres. Entenda que a alegria não é um estado de riso eterno, mas de uma constante gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Entenda o que eu falo? Constante gratidão por tudo que o Senhor fez. Precisamos orar para o Senhor. O ato de se lembrar por tudo que Ele fez faz com que a gente continue sendo grato todos os dias. Amém. E uma característica principal de um adorador: ele se rende. Em outras palavras, ele perde. O adorador sabe perder o Senhor. Aleluia. Ele Aleluia. sabe perder. Glória a Deus. Isso é precioso. O adorador, ele não quer pérolas. Ele não se preocupa com coisas externas. Ele se preocupa com uma coisa: a presença. Aleluia. Você percebe isso numa pessoa. Quando você fala de Cristo, quando você fala do Senhor, isso é muito interessante. Eu tive uma história que aconteceu comigo, que uma pessoa me viu lendo a Bíblia, e eu estava chorando muito. E eu dei um beijo na Bíblia, sabe? E quando a pessoa me olhou, ela falou: é isso.
E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a nossa adoração influencia a adoração das pessoas. E a grande pergunta é: você está influenciando as pessoas a entregar algo suave ou que fede? Exato. Meu Deus. Um outro ponto que é muito interessante sobre a adoração, sobre o adorador. Ele sabe que precisa do Senhor. Ele sabe que ele depende do Senhor. Mas ele deseja o Senhor. É totalmente diferente. Sabe? Ele desmarca compromissos para ficar em casa lendo a Bíblia. Gente, isso é coisa de doido. Quem desmarca o cinema, quem desmarca o ir no Maracanã para ficar em casa lendo a Bíblia, que pode ler qualquer hora. Mas você entende o zelo que o adorador tem pela presença? O adorador ele não entra de qualquer jeito na igreja. Por quê? Porque o coração dele está aqui. É isso que é diferente. Você geralmente não ensina um adorador. É porque ele sabe fazer o tesouro que está do lado do coração dele. É muito interessante isso. Claro que há conduções de pessoas mais velhas conduzindo um adorador, mas você percebe que o adorador ele trilha um caminho porque o coração dele está ali. Sabe, você muitas das vezes não precisa se ensinar a derramar. E na cultura de hoje, né, na geração de hoje, a gente tem muito isso de ensinar os processos. Mas na época antiga, não era assim. Na época antiga, vamos dar um exemplo. Hoje, você ensina a pessoa a fazer flexão. E você fala, coloca os dois punhos, abaixa, volta, abaixa, volta. Antigamente não era assim. Antigamente era, faça flexão. Deita aí e dá o teu jeito. O que isso quer dizer? Mergulhe. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? O adorador, ele não espera um ensinamento. Ele mergulha antes. Porque ele está tão interessado em saber aquilo, ele está tão interessado em conhecer o tesouro que está do lado do seu coração. Sabe? Ele está olhando e falando assim, qual é o tesouro que mora perto do teu coração? Isso é precioso, gente. Amar a Deus é algo precioso. E entender que chegar em casa e ler a Bíblia é tão precioso como estar num culto como esse. Às vezes o adorador só quer ir para casa para ler a Bíblia e orar, porque ele tem saudade do Senhor. Perdemos isso, porque de fato somos uma geração muito faminta, mas não faminta por fundamentos, e sim por distrações. Sabe? E é engraçado falar sobre isso, mas a ideia não é uma exortação inicial, mas é para te chamar para que você mergulhe. Eu não estou ensinando ninguém a ser adorador. A ideia é que você mergulhe. Mergulhe. O Espírito Santo está com você. Diga, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Só que não tem como isso se você não tirar o seu coração do tesouro antigo. Não tem como você ser um verdadeiro adorador com o coração no tesouro antigo. Entende o que eu falo? Há uma necessidade nossa de ter alguém, de ter um tesouro que completa todo o nosso ser. Muitas das vezes a gente não entende o que o nosso espírito fala. Isso é muito sério. Muitas das vezes a gente não entende o que o nosso espírito fala. Mas quando você se encontra com Cristo, quando você tem um encontro com a presença de Deus, o seu espírito está falando, é isso. Você não está me entendendo, mas olha o que está acontecendo. Aleluia.
Isso é muito sério. Não entendemos o nosso espírito, mas quando nos relacionamos com o Senhor, a gente consegue olhar para o Senhor e falar: é isso que eu preciso. Uma outra característica: o adorador ele não é apegado. Isso é muito sério. Ele não é apegado às coisas, sabe? Então, tudo bem, se a gente, vamos levar para um contexto de igreja, se a gente adorar no teclado, no violão, na voz, adorar. E de fato perdemos essa essência quando queremos trazer muitas coisas brilhantes ao nosso redor. E é interessante o fato de que o lugar santíssimo era todo escuro. Bom, mas isso é para uma outra história. Entenda que não ser apegado às coisas faz com que você seja apegado a alguma coisa. Toda pessoa é apegada a alguma coisa. A questão sempre é o quê? Todo coração ama algo. A questão sempre foi o quê? Todo coração está perto de algum tesouro. A questão é, uau! Quando a gente fala de Jesus, como que você fica? Você se emociona? Você chora? Dá vontade de você ir ler a Bíblia? Porque de fato pensamos hoje que isso é algo muito, como é que o pessoal falava? Extremista. Virou extremista ser apaixonado pelo Senhor hoje. Virou extremista você passar a madrugada orando e lendo. Porque a gente quer esconder uma realidade. A distração tira a nossa fome, só que ela é prazerosa. E para a gente é mais prazeroso ficar com a presença de Deus nesse nível médio, onde Deus está me chamando para ver mais. Porém, esse nível médio me mantém com a presença e com as distrações. Eita! Grande lance desse nível médio e que Deus nos chama para algo maior, não é que talvez Ele venha te promover no teu. Ele pode fazer isso no seu nível médio. O Senhor é fiel, Ele não precisa da sua fidelidade para isso. O atributo dele é um só. Se Ele precisasse da sua fidelidade para ser fiel, a gente nem teria graça. Mas entenda que o lugar mais profundo, o lugar mais alto, está mais perto dele, não das coisas ao redor. Por isso que o adorador ele é desapegado. Sabe, está tudo bem ser feliz com as coisas que tem. A palavra diz isso. Mas você é feliz com o Senhor? Porque a gente novamente trata isso como loucura. Porque a adoração ela tem de fato um pilar, que é a alegria. Sabe, tudo que nós louvamos aqui tem que ter um pilar, que é a alegria. Porque de fato o Senhor nos salvou. De fato Deus é um Deus honroso, glorioso. Isso tem que alegrar o nosso coração. Isso não tem que deixar a gente triste. Por quê? Muitas das vezes a pessoa que está confusa nesse momento de louvor, ela começa a perceber o ambiente que dá. O que ela faz? Eu preciso pegar a presença. E ela começa a gerar aquilo. E ela começa a gerar aquilo dentro dela. A forçar o seu coração e a mente. Mas a questão é, muitas das vezes a gente cai no erro de querer sentir mais. O nível de glória está descendo e a gente quer sentir mais. Deus, eu quero sentir mais. Mas isso é o que o Senhor pode nos proporcionar. E todo mundo quer isso. A presença de Deus é deliciosa. Mas às vezes o Senhor está aqui. Essa verdade tem que te mover. Não é a verdade de que você quer sentir mais. Amém. Mas que a verdade de que o Senhor está contigo venha te mover. Porque muitas igrejas hoje estão cometendo loucuras, como fingir que está tirando um no outro, falando que está sentindo a presença de Deus, dando cambalhota e tacando pedra.
E isso se torna loucura, porque estamos presos a um sentimento que a presença de Deus nos dá. E isso é um benefício do Evangelho, mas não o centro. O centro é Cristo. Você precisa estar satisfeito com Cristo por inteiro. Está fazendo sentido? Não faz sentido a gente sair daqui entregando o nosso coração e chega na segunda-feira tendo uma adoração falsa. Perdendo a voz. E esse tópico é muito importante. Muitas das vezes você não se encontra nessa situação de adorador, pensando que o verdadeiro adorador ele tem mérito nisso, né? Ele conseguiu por mérito dele. Não. Foi pela misericórdia do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa que o verdadeiro adorador tem, e eu falei antes, eu quero frisar isso. Ele olha para o Senhor. Isso é muito sério. A felicidade dele se renova porque ele olha para o Senhor. E a gente está no mundo mal, cara. E o mundo mal nos lembra do nosso passado. O mundo mal começa a querer mudar a nossa mente. Se não olharmos para o Senhor, vamos esquecer que de fato somos julgados. E a nossa alegria se esvai. O que eu estou querendo dizer para você? Olhe para o Senhor. Sua adoração depende disso. Aleluia. Olhe para o Senhor. Aleluia. Sabe? As pessoas que olham para o Senhor são pessoas que desejam ao Senhor. As pessoas que olham para o Senhor estão felizes. Novamente falando, não é porque tudo está dando certo, mas porque elas se lembram quem Deus é. E muitas das vezes a sua falsa adoração está inclinada a isso, a não saber quem Deus é. Então, eu te convido a olhar para o Senhor. Amém? Se coloque os pés nesse momento. Esse é um momento, não é um momento de tristeza, porque uma geração, gerar um adorador verdadeiro não é com tristeza. Gerar um adorador verdadeiro é com extrema alegria. Sabe? Se você vai vir aqui na frente, não é esse o ponto, mas o meu ponto principal é: esteja alegre. Esteja alegre na presença do Senhor. Ninguém pode tirar essa alegria e essa paz. O Senhor trouxe essa paz. Jesus trouxe essa paz porque amamos em Deus. Sabe? Sinta-se à vontade, sinta-se livre. Você é filho do Senhor. Sabe? Peça ao Senhor. Vamos cantar uma canção. E aqueles que querem subir o nível da sua oração, sente que precisam olhar mais para o Senhor, sente que precisam mudar mais a sua adoração no dia a dia, fiquem à vontade, podem vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Chegou o tempo. Amém? De fato chegou o tempo. O Pai procura por verdadeiros adoradores. Você quer ser procurado pelo Pai? Então aumente o nível da sua oração. Aumente o nível da sua entrega.
mais do Senhor. Eu não consigo negar mais do Senhor. Sabe, esse é o momento.